Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Ponta. É isso aí. Hoje eu tenho comigo aqui uma amiga que vai falar sobre família, vai falar sobre reconstituição familiar. Hoje eu tenho aqui comigo Letícia Vescovi. Vamos lá? E aí, Letícia, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Agora me fala, eu quero saber assim, tá nervosa? Um pouco. É normal, fique em paz. Olha só, a gente vai bater um papo aqui, não existe um roteiro. Eu quero começar agradecendo você pelo seu tempo, pelo teu transporte, né? Você veio de Campinas, é isso? Isso, Valinhos, na verdade. Valinhos. Valinhos é ali na região de Campinas, não é isso? Nós Ao lado. É ao lado. Você gosta de lá? Adoro. É? É uma cidade, assim, bem tranquila de se viver, de se morar. É. Aqui em Santos, nós temos uma característica do litoral, né? Que é a praia, e a praia sempre tem um movimento maior assim. Mas é uma cidade muito boa para se viver também. Eu gosto muito de viver aqui em Santos. Mas eu gosto do interior também. O meu pai era de Rio Claro. É próximo ali, né? Não é Um pouco. um pouquinho próximo ali, né? Tem ali a região de Campinas, aí passa ali Limeira, não é isso? Isso. Você Eu sou nascida e criada ali, minha família inteira é de Valinhos. Sim. Então já tem raiz. Já. Já pensou em morar em outro lugar que não ali? São Paulo. São Paulo é onde a coisa acontece, né? É onde a coisa Ali acontece. Nós fazemos muitas coisas em São Paulo, né? Inclusive você esteve conosco lá no nosso evento em São Paulo, e aí foi de lá que você entrou para o nosso ecossistema. Exato. O que você achou? Curtiu? Muito. Inclusive, te agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigada. E tenho, desde então, aprendido muito diariamente com todo esse sistema, com toda essa estrutura que vocês têm e entregam pra gente. Perfeito. Aqui é assim, ó. Esse é o Papo de Ponta. O Papo de Ponta é um local onde a gente conversa com as pessoas que a gente admira. Então a gente chama para poder contar a história, para poder entender a jornada. E é uma conversa um pouco sem roteiro. Eu tenho as minhas perguntas que são naturais, que são que as pessoas querem saber sobre os meus convidados. Mas a pauta é livre, tá bom? Aliás, a sua pauta ela é bem interessante, né? Porque você fala sobre família. Eu queria que você explicasse um pouco o seu tema. Fala o que você... Por que você chegou nesse ponto? Faz um geral do seu tema, por favor. Eu comecei analisando a minha história, né? Então eu vi que eu sou filha de pais separados. Sim. Eu tive um casamento, me separei também. E desse casamento gerou um fruto, né? A minha filha. E depois, no decorrer, eu me casei de novo. Então eu vi que a minha história, ela estava assim, sendo repetida. Estava repetindo a história da minha mãe. E aí eu falei, gente, eu preciso entender qual é esse contexto de família que eu vivo.
né? E quais são as dores dessas famílias. E foi aí que eu vi que eu faço parte, né, de um sistema que são de famílias reconstituídas, que são casais que se unem e trazem filhos de outros relacionamentos. E hoje, se a gente parar para analisar, mais de 60% dos casais são de famílias reconstituídas e não entendem o contexto de família que eles vivem. Sim. Né? Então, foi daí que surgiu esse projeto e que eu quero levar essa mensagem para outras mulheres, né? E ajudar elas a entenderem qual é o contexto que elas vivem hoje. Sim. Para que saiba lidar, né? Porque é um contexto bem desafiador. Sim, sim. Eu também sou filho de pais separados, né? Então, eu sei a dor do filho. Eu sou casado com a Thaís já há muitos anos. Ela é minha esposa. Nós casamos, ela tinha 17 anos e eu tinha 22. E nós estamos juntos até hoje. Aliás, hoje é aniversário dela. Parabéns, Thaís. É isso aí. Hoje é aniversário dela. Ela está em Portugal, porque a nossa filha casou, mora em Portugal e nasceu a nossa neta. Ela está lá ajudando a criar esse comecinho ali da nossa neta, né? E eu fico imaginando assim, quando eu vi o seu trabalho, eu falei, sabe, como isso é importante? Porque eu lembro de como era. Eu sou filho eu sou da família que ficou, né? Então meu pai seguiu, depois casou, teve uma outra família, tenho mais 3 irmãos do lado de lá. A nossa relação é muito boa. Meu pai já faleceu, mas a relação entre os irmãos é boa. E assim, eu não sabia que existia um trabalho nessa área, não sabia que existiam pessoas que haviam se debruçado nessa pauta para criar técnicas, para criar algumas dicas. E você não, né? Você veio também de uma situação similar, só que você se aprofundou. Deixa eu fazer uma pergunta assim. O que você acha que diferencia uma pessoa que trata isso com uma certa consciência daquelas pessoas que simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu? A diferença é a paz nesse lar. Porque a partir do momento que você entende o contexto de família que você vive e que existe uma terceira pessoa dentro dessa relação, né? Que no caso, um exemplo, meu marido ele tem 2 filhos Certo. do casamento anterior. Então, a partir do momento que eu entendo que ele precisa ter um contato com a ex, isso gera uma insegurança. Sim. Né? E ao mesmo tempo eu não posso bloquear isso porque existe uma criança que ela precisa tanto do pai quanto da mãe. Sim. Então, eu estou ali para agregar, porém, tem que existir um posicionamento ali entre ele, entre eu e entre a ex, no caso, para que todos consigam viver de uma maneira saudável e a paz ela não seja roubada nem lá e nem aqui, né? E eu tenho isso como um exemplo também em relação aos meus pais, né? Que a vida inteira, não tive esse contato de viver com eles. Muito pelo contrário, eu nasci, logo na sequência os meus pais se separaram, então eu já nasci sendo criada nesse contexto. Sim. E hoje o que eu vejo muita gente assim me mandando mensagem é que não consegue entender o posicionamento do marido em relação a ex. Porque existe uma culpa muito grande. Sim, né? Opa, lógico. E aí não consegue. Letícia, como que você lida? Como que você lida com tantas ligações fora de hora? Isso acontece muito. Sim. E é justamente isso que eu levo. É justamente essa mensagem que eu tento passar. Então, eu poderia dizer aqui, no meu projeto, para poder te orientar no seu projeto, que a diferenciação é o posicionamento. É o posicionamento. E o resultado é a paz. E o resultado é a paz. É isso aí, né? Então, o que você tem de diferencial no teu trabalho é justamente sobre o posicionamento, né? E é focado nas mulheres. As mulheres são as que mais sofrem com isso? São as que mais sofrem. Engraçado que você é uma filha, e aí quando você casou e teve os seus filhos, o primeiro marido já tinha um casamento anterior? Não. Então a tua experiência veio na sequência. Veio na sequência. Tá, e você
Casou, teve os seus filhos, aí depois você também se separou Separei. e teve um outro casamento E com uma tive- outra pessoa que também Isso. tem filhos lá. Tem um casal. E nesse momento agora, que é o casamento que você tem filhos também nele ou não? Não, Então vocês realmente vivem esta situação profissionalmente. exatamente esse contexto. No meu caso, do meu pai lá, era um pouco diferente, porque era como se tivesse resetado, né? Porque ele, ao ter o próximo casamento, ele teve outros filhos. Então, parece que fica um pouco diferente, né? Aí você se sente excluído, né? É, Você acha que a atenção está voltada ali. E eu nunca tinha pensado, assim, né, a minha vida como criança, do lado que você acabou de falar, assim, o quanto o pai se sentia culpado por toda essa situação. E no caso, o seu marido é um pai, e você consegue enxergar essa... Consigo. Me conta, eu tenho curiosidade de saber por conta da minha história, né? Não, eu sinto assim que ele se sente a culpa de não estar perto o tempo todo, Sim. né? E não é porque não quer, é pelo contexto, é pela situação que ele está. Sim. Apesar de tentar dar o máximo de atenção, né? Mas ele sente que aquilo nunca é o suficiente, Certo. né? Então isso gera, e nem a pessoa entende. Sim. Muitas vezes o pai, no caso, ele tem um posicionamento que você olha e fala, não, mas isso não tá certo. Mas a pessoa mesmo, ela não entende aquilo. Ela não sabe o porquê que ela está tendo aquela atitude naquele momento. E muitas vezes é culpa. É culpa da separação, de não ter dado certo aquele relacionamento com a mãe, Sim. né? É culpa de não estar presente ali todos os dias com a criança. E ao mesmo tempo, a pessoa olha e fala assim, tá, mas eu tenho o direito também de ser feliz. Então acaba fazendo além do que deve, além da obrigação, e a mulher que está do lado, ela acaba se sentindo excluída, né? Você não tá fazendo da maneira com que deve. E a partir do momento que a gente entende que a pessoa não tá sabendo lidar com aquela situação, é aí onde vem o nosso posicionamento em ajudar a pessoa Sim. a enxergar, né? Olha, o que está acontecendo aí com você é uma culpa dentro de você. Então, vamos trabalhar isso. E do lado de lá, por exemplo, eu vou falar de forma hipotética, né? Aí pode ser que você, pela sua experiência, faça algum julgamento, mas de forma hipotética. Do lado de lá existe uma ex. Essa ex também tem um outro relacionamento? No meu caso, não, mas eu tenho algumas seguidoras que sim. É mais fácil ou é mais difícil? Quando existe uma outra pessoa é mais fácil. É mais fácil? É mais fácil. Entendi, porque quando não existe, aí já começa a ter... Aí a insegurança aumenta. Aumenta. Aumenta não é pelo fato de você achar que vai voltar, não. É pelo fato que a outra pessoa do outro lado, ela tem um alvo, que ela precisa tirar a paz, que no caso é o pai. Certo. Né? Então ela quer a todo custo tirar a paz ali daquela pessoa. Sim. Né? Então isso... Ela também não está em paz, né? Não. Então, na verdade, é um caldeirão de pessoas que De precisam de pessoas. ajuda, né? De pessoas. Todo mundo, né? É interessante isso, porque assim, o teu trabalho ele é muito importante, porque ele vai alcançar também, ele tem potencial para reverberar em toda essa sequência. Ele vai reverberar nas crianças, nos pais, nas antiga esposa, né? A ex. Porque todo mundo, na verdade, se você for parar para pensar, tem ali, é um ambiente... Quebra-cabeça. Cada um tem que quebra-cabeça. entender a sua posição. É um tabuleiro, é um E jogo, a partir né? do momento que também a esposa entende que do outro lado existe uma dor e que é dela e que tem que ficar lá, as coisas já facilitam muito o nosso lado. Tive um insight para você aqui. Vai ficar para depois. Muito legal. Assim, esse quebra-cabeça e esse zelo que eu acabar tendo, né? O teu trabalho tende a crescer. Ele não vai ficar restrito a esse ecossistema, vamos imaginar assim, a esse segundo ecossistema. Ele tende a crescer por diversos outros lugares ali, vai passar, porque é inevitável. Muitas vezes, imagino eu que você, para consertar esse lar que gerou, tem que verificar a raiz desse problema e tem que chegar lá na raiz e tratar a raiz. E muitas vezes o problema não é você. Uhum. São os problemas externos que você traz pra você.
Certo. né? E a partir do momento que você entende, não, esse problema é ali, é a dor dela, ela tem que curar lá, ou é a dor dele, eu vou ajudar, Sim. as coisas começam a mudar de contexto. Até porque existe uma criança ali no meio. Existem várias crianças. Várias. E Existe- esse é o ponto-chave, porque essa criança ela vai crescer. E como que ela vai crescer? Cheia de traumas, que vão ter que ser curados lá na frente. Ela vai crescer pegando a dor dessa mãe, a dor desse pai, ela vai ficar sendo uma ponte de briga e sendo usada, né? Ou não. Porque hoje, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com o pai da minha filha e justamente ela não participa de nada. A gente mantém ali uma harmonia e Sim. mesma coisa em relação ao meu marido, Sim. né? Tanto é que assim, eu tenho os meus enteados como meu também. E Sim. ali eu educo, ali eu falo o que pode e o que não pode. Na minha casa existem regras e elas vão ser seguidas por todos, tanto pela minha filha quanto por eles. Sim. Você é brava, né? Eu tô ali. Ei, Wander, você consegue imaginar? Ela é brava, né? Quando eu falei que existem várias crianças, é porque você vai percebendo ali, nesse processo, que assim, você tem uma criança dentro de você, seu marido tem uma criança dentro dele, a ex tem uma criança dentro dela, e tem as crianças que estão chegando. Na verdade, tudo é reflexo de coisas que vieram também. Vieram. Você trouxe também quando criança, e é um caldeirão de criança, né? Eu gosto muito de falar sobre inteligência emocional. E na inteligência emocional, a gente tem 4 níveis de compreensão desse tema. O primeiro é o autoconhecimento. Quando você consegue entender que você também tem uma criança lá dentro, e aí essa criança está gritando também por algumas coisas que você aqui, de forma racional, está tentando administrar, mas ela está lá. Eu costumo dizer assim, por exemplo, eu faço assim, ó, olha para tua mão, olha para o seu dedinho. Então, ele nasceu contigo, era esse aí mesmo que nasceu com você. Sim. Você olharia, tipo, esse dedinho estava aí, o braço, era uma criança que estava lá. Não é outra pessoa, não são outros elementos. Então, do mesmo jeito que o seu dedinho estava lá naquele parto quando você nasceu, os seus pensamentos já foram construídos desde lá. Quando você começa a se conhecer, que é o autoconhecimento, que é o nível 1 da inteligência emocional, você começa a entender um pouco o jogo. Aí você vai para o nível 2. O nível 2 é o autocontrole. Uma vez que eu reconheço a minha vulnerabilidade por ter uma criança dentro de mim querendo espernear, eu controlo essa criança porque aí agora eu estou no controle. Quando você foi para esse passo 2, vem o nível 3. O nível 3 é a empatia. É começar a enxergar que o outro também tem uma criança. Aí você fala, cara, boa parte do que aquela pessoa está aprontando tem a ver com a criança dela, que está ali dentro. E o nível 4, aí é a persuasão, é você cuidar da outra criança que está lá dentro da outra pessoa. Então, eu acho isso uma arte. E quando você vai evoluindo, por isso que eu falei para você tem muito a cooperar, porque o universo é cheio de crianças. Além das que você reconhece como criança, ainda tem as crianças que estão dentro dessas pessoas, desse ecossistema maluco que é essa vida que a gente cria, né? Você consegue entender o que eu estou falando? Consigo. E é exatamente isso. E você também tem a sensibilidade, né? Sim. Principalmente, assim, um exemplo. Eu vi o que a minha madrasta foi pra mim, né? Eu quero ser igual ou eu quero ser melhor? Porque a gente sempre pode, né? Sim, sim. É uma questão de evolução. Sim. Então, não tenho o que reclamar, sempre, né? Fui uma pessoa muito querida, mas se eu posso ser melhor, por que não? Sim. Por que não fazer diferente na vida dessas crianças? Sim, mas você vê que interessante? Por isso que eu falo que eu trago a criança. A tua referência justamente nasceu quando... Em que momento que você estava observando isso? Eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu vou fazer um resumo do que nós conversamos até aqui, porque é o que eu estou tirando de informação de você. Então, perfeito. Você vem de um ambiente desse, de uma família que tem essa realidade. E aí, perfeito, isso é a tua origem. Só que o que fez você ter o estalo para poder começar a lidar melhor com isso foi quando você viveu. A gente chama de skin the game.
Eu costumo dizer que você é uma pessoa muito importante nesse processo. Já falei para você em off. O teu trabalho é muito importante porque você tem a pele no jogo. Você viveu criança essa realidade e hoje você é adulta nessa realidade. Então você tem a experiência de todo mundo. É o chamado skin the game. Você tem o skin the game. E aí você entendeu que existe um ponto de atenção, que é tratar as famílias que têm essa característica para serem reconstituídas. O teu diferencial ou aquilo que você entende ser real é o posicionamento. Eu acho que se você se posicionar, você consegue conduzir melhor a direção. E o resultado é a paz. Agora eu pergunto, em que momento você decidiu transbordar isso e passar isso para outras pessoas? Em que momento você decidiu ajudar outras pessoas com esse tema? No momento em que várias reuniões com famílias, amigos, começaram a me perguntar como que eu lido com essa situação hoje dentro da minha casa. E aí me deu um estalo, eu falei, gente, mas não sou só eu que vivo esse contexto. E foi aí que eu comecei a pesquisar, comecei a fazer cursos e treinamentos. Inclusive fiz um treinamento em São Paulo e várias dinâmicas em grupos na hora que eu colocava, né? Que eu colocava em exposição o meu projeto, a minha ideia, todo mundo falava, não, eu vivo nesse contexto. Sim. E se não vive, fala, eu conheço alguém que vive e sofre com isso. Sim, com certeza. Né? E a mulher que sofre com isso é a que não entendeu ainda como é que funciona o jogo e Sim. não sabe se posicionar. É a mulher que ela ainda tenta no grito. Ela não sabe que não vai dar certo. Sim. O homem tem uma grande questão aí, que acontece? Quando vocês crescem, começa a crescer, tá lá menininho, o que a mãe faz? A mãe grita. Não faz isso, aquilo, tá, legal. Você dá ouvidos. Aí você arruma uma mulher que grita também. Você vai lidar do mesmo jeito, porque você já cresceu com aquilo. Você já cresceu com a sua mãe gritando na tua orelha aquela situação. Entrou no ouvido e saiu no outro. Aí você arruma uma esposa que vai lidar com você da mesma maneira. Não vai dar certo, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Sim. Diferente da sua esposa chegar posicionada e falar pra você, olha, Emerson, deixa eu te passar uma situação. Isso eu não aceito mais. E começar a se posicionar com você diferente. Sim. Né? Ela argumentar com você de forma diferente. E a mulher também, ela não pode simplesmente... O que acontece com a gente? Nós temos um péssimo hábito de agir na emoção, querer falar na emoção. E a partir do momento que a mulher, ela respira, ela se acalma, ela degusta o que ela realmente está sentindo, ela consegue nomear aquela emoção, ela vai saber se posicionar melhor em relação ao que está acontecendo ali dentro da casa, dentro da vida dela, daquele contexto. Sim. E o homem, ele vai parar e ele vai falar assim, não, peraí, a minha mulher, ela tá diferente. Ela nunca falou comigo desse jeito. Ela nunca se posicionou desta maneira. Sim. E é aí que começa a mudar esse contexto. Ela começa a ser mais respeitada dentro daquela relação. De onde eu venho, a gente fala assim, deu ruim. Deu ruim. Deu péssimo. Aconteceu alguma coisa que eu fiz, eu falo com a Thaís assim. Às vezes a Thaís ela tem uma forma diferente de lidar. Quando eu faço alguma coisa que ela não gosta, ela fecha a cara, ela não fala nada. Ela simplesmente não existe mais. É aquele olhar, né? Não existe mais, ela fica quieta. Aí eu falo assim, o que eu fiz? Aí ela não responde. Aí eu falo, o que eu não fiz? Aí ela não responde. Aí eu falo assim, o que eu fiz que não era para ter feito da forma que eu fiz? Aí ela não responde. Aí eu falo, o que eu não fiz que era para não ter feito da forma que eu fiz e que era para ter feito? Ela não responde, eu nunca sei. Deu ruim. Deu ruim. Deu péssimo. Não foi muito boa essa Fica assim, eu não sei o que foi. Alguma coisa eu fiz, eu deixei de fazer, ou era para ter... Não sei, mas alguma coisa aconteceu. Brincadeira à parte, o relacionamento ele é interessante. Deixa eu fazer agora perguntas na linha do que dá para fazer com isso. Né? Então, existe um problema. Aliás, existe um ecossistema de problemas. E dentro desse, onde há problemas, há oportunidade de criar soluções. E
O trabalho para criar soluções, ele vai desde produtos físicos, produtos digitais, produtos de informação. E dentro dos produtos de informação existem vários tipos, né? Com qual tipo de produto ou como você pensa em encapsular essa solução, né? Você já tem alguma ideia? Me fala sobre o que você tem em mente. Para ajudar essas Sim. mulheres, através de cursos, treinamentos, mentorias. Sim. Essa é a minha... Cursos, treinamentos, mentorias, infoprodutos nessa direção, né? Nessa direção. Perfeito. E aí você imagina, por exemplo, você já tem alguma coisa pronta? Você já está com alguma coisa que você já preparou? Já estruturado e estou no processo de validação. Tá. A gente está com a missão de levantar, de colocar o seu site no ar, com as coisas que você já tem e construir as outras coisas. Você mandou para a gente também um PDF. Qual que é a ideia daquele PDF? A ideia é na verdade, de facilitar Sim. o trabalho aqui de vocês. Tá. Né? De dar um norte. Olha, eu estou indo por esse caminho. Sim. Você já pensou em criar um e-book? Eu já tenho um e-book pronto. Tem um e-book criado. É desse PDF que eu estou te falando, não da tá. orientação. Ah, tá. Então me fala o que você pensa em fazer. Você já tem uma... Esse e-book ele é o cerne da tua... Ele tem um conteúdo inicial do teu pensamento? Me fala um pouco sobre ele. Esse e-book ele fala muito sobre se a ex ainda sonda a sua vida, né? Ela ronda a sua vida. Então, como ali tem o início de como você começa a nomear os seus sentimentos, né? Sim. De como você começa a lidar inicialmente com tudo que você ainda sofre diariamente dentro dessa relação. Então ali é bem o início. É um diagnóstico. É um diagnóstico. Entendi. Para você conseguir... Peraí, aconteceu essa situação, o que eu tô sentindo? Como que eu lido, né? Primeiramente com essa situação aqui, com esse problema. Ok. Essa dor é minha, essa dor é dele, essa dor é dela. Porque o primeiro passo de tudo é você saber nomear o que você está sentindo. Certo. Então ali traz muito essa questão. É a identificação mesmo, né? A identificação. Quando a gente vai fazer... Quando a gente lida com problemas, o primeiro passo é identificar e dar um nome. Esse problema se chama tal. Vamos tratá-lo como? E aí ele passa a existir, tem uma caixinha, uma pastinha, bota foto, o texto, aí ele começa a passar a existir, né? Então esse e-book que você já tem elaborado, ele tem como objetivo fazer o diagnóstico. O diagnóstico. E você tem... É um mapa para você clarear aquilo que você está sentindo e vivenciando, né? Certo. Porque às vezes você está também num turbilhão de problemas ali que você não sabe o que você está sentindo. Sim. Digamos que você, como você usou o termo aqui, que é do jogo familiar, digamos que esse e-book é para você montar o tabuleiro. Colocou ali o tabuleiro, as peças, pronto, é isso aqui, ó. Vamos jogar? E começar a saber por onde ir, né? Quais são as melhores jogadas? Exatamente. Muito legal. Então ali eu falo muito também em relação assim, eu dou alguns exemplos, né? Sim. Do que eu passei e que eu fiz, que deu e não deu certo, na mesma situação. Sim. Que é a questão do gritar não dá certo, se posicione que é melhor. E como eu fiz isso? Uhum. Eu tenho visto seus vídeos e eu acho você bem brava nos seus vídeos. Mas eu não sou brava. Eu vejo o seu posicionamento assim, faça isso, faça aquilo. Eu falei, ela é uma líder, ela está colocando as pessoas no lugar ali como tem que ser feito e tal, não sei o quê. Eu falei, ela... É 100% tubarão, gente. Eu falei assim, não, ela tá... Não, eu estou gostando do trabalho que você está fazendo, né? Obviamente que eu tenho o prazer de poder ajudar, né? E orientar onde eu olho ali, mas é muito legal ver você já agindo e colocando e fazendo e tá perfeito, tá indo do jeito que tem que ser feito mesmo. E obviamente que nós vamos
impulsionar isso, colocar isso num volume muito maior. Eu gostei dessa ideia do jogo, né? Agora eu vou fazer umas perguntas. Agora eu já entendi bem aqui também o seu negócio, né? Entendi bem ali a sua jornada, ela é muito interessante. Deixa eu fazer uma pergunta. Há quanto tempo você está casada já? 4 anos. 4 anos. Então, não vou fazer outras perguntas relacionadas a tempo. É só para ter uma noção do tempo em que você desenvolve essa percepção, né? Mas por essa ótica, porque pela outra ótica você tem uma vida para trás de percepção. A E aqui vida você inteira. a vida inteira. E aqui você tem 4 anos já nessa outra ótica. Eu posso classificar aqui o seu nicho, a sua área, como sendo relacionamento? Sim, É, né? E é focado em mulheres, né? mulheres. Por incrível que pareça, vários, né? Vários homens vêm até a minha página ali, Sim. principalmente no TikTok, e Sim. vários comentários. Eu faço isso, eu não faço, concordo, não concordo. Então, assim, é um nicho que levanta também muita curiosidade, até em relação aos homens. Porque é quase que descobrir os segredos também, né? Porque do lado de cá, existe alguém que sabe que tem do lado de lá uma orientação ou um posicionamento. Porque os meninos, estou falando assim, não é separando, né? Porque tem pessoas e pessoas, né? Pensamentos são diferentes. Eu, Emerson, sou muito monotarefa. E a Thaís, ela é multitarefa. E aí me enlouquece. Porque às vezes ela está falando sobre uma coisa, vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra. E eu falo assim, meu Deus, eu tenho que concluir essa aqui para começar a passar para outra. E isso às vezes gera algum desconforto. Agora, eu tenho percebido que a habilidade de falar sobre diversas coisas é uma habilidade muito comum nas meninas. Já os meninos, eles são meio sniper, assim, sabe? Ó, o que é para fazer? Resolver isso aqui? Não desvia, né? É foco, né? Então a gente tem essa um pouco diferente. Existem as exceções e tal, mas normalmente é desse jeito. Agora eu vou fazer algumas perguntas assim. Eu já entendi o que veio lá no passado, né? Que foi o que trouxe você para esse processo que está aqui. E já entendi também o momento que você está vivendo. Agora eu quero saber o seguinte: como a Letícia se vê no futuro? Daqui a 10 anos, com esse trabalho intenso que já começou e que vai cada vez ficando mais intenso. Como você se vê no futuro em relação a isso? Eu me vejo sendo a primeira e maior comunidade de mulheres nesse contexto de família. E assim, mulheres que diariamente falam: hoje eu tenho paz na minha casa, hoje eu entendo qual é o meu papel, meu marido entende qual é o dele e tudo está no seu devido lugar. Né? É tirar, porque tem gente que me manda mensagem falando: gente, eu tomo remédio pra dormir. Sim. Isso não é vida, isso a gente precisa ajudar. Sim. E se você sabe o caminho, por que não passar pra frente? Por que não falar como você fez? E tirar a pessoa ali daquela situação? E hoje eu acho que a internet ela é a rua mais movimentada do mundo. Por isso que eu optei em levar essa mensagem, né, por esse canal. E eu acredito que a gente vai ainda curar muitas mulheres. Sim, eu também acredito nisso aí. E você está pronta? Porque você sabe que ideias têm consequências. Sim. Você começar... Dizer que eu estou pronta, eu falo pra você que assim, acredito que sim, mas eu sei que eu tô precisando de um milagre pra sustentar todo esse projeto, então eu não tô preocupada, né, com aonde eu vou chegar. Eu sei que eu vou chegar, mas eu não tenho a dimensão. Sim. Se a gente for pensar dessa forma, ninguém está pronto. Ninguém tá Porque pronto. não dá para ter uma noção. E todo mundo está pronto e ninguém está pronto. É meio que uma... Deixa eu fazer uma pergunta. Então, para poder relacionar aqui, são as mulheres desses casamentos ou dessas famílias reconstituídas. Quais são as principais dores dessas mulheres? A principal é a insegurança, o medo da perca, a comparação.
né? Ela se coloca num papel ali de ficar se comparando. E isso eu vou te falar uma questão, é coisa da cabeça. Sim. Nem existe e a mulher ela tem o dom, ela tem o hábito de criar isso na cabeça dela e ela se comparar com algo que nem existe, que nem precisava. E isso é comum. Só que uma vez, eu vou contar um negócio pra você. Quando você falou que isso é coisa da cabeça, é interessante porque uma vez eu tava dando aula e isso, sei lá, uns 20 anos atrás para mais, 25 anos atrás. Eu tava dando aula e aí deu um zumbido no meu ouvido. E eu sou muito medroso para doença. Aí que deu aquele zumbido no ouvido, aí começou a me dar um ataque cardíaco. Falei, tô tendo um infarto. Deu ruim. Deu ruim. Aí eu sentei, aí começou a ficar o teto preto, começou a fechar, eu falei, meu Deus. Aí o meu irmão tava dando aula também, na sala do lado, veio, me socorreu, os alunos meio que me seguraram ali, e aí meu irmão me pegou e me levou para o hospital. Chegou no hospital, o médico me perguntando as coisas, né? E eu perguntei aí, tirou pressão, verificou uma série de coisas. E ele falou, você não tem nada, isso é só da sua cabeça. Aí eu pensei assim, quem eu sou que não a minha cabeça? Se a minha cabeça estiver ruim, tudo vai estar ruim. Então é muito importante, às vezes, por exemplo, quando você fala assim, há uma comparação, mas é só da sua cabeça, cara, mas aquilo vira um monstro que a pessoa não consegue lidar. Não. Porque se você não consegue... Ela entra numa bolha que ela não sai daquilo. Sim. E ela acha que é e não é. A hora que você de fora começa a analisar a situação, você fala, não é nada disso. Gera um looping. Porque ela pensa, aí ela sente, aí ela age, aí ela tem um resultado que volta a pensar e aquilo fica um looping infinito. Que vai cada vez aumentando mais, gera ansiedade, burnout, estresse, todas essas coisas ruins. Por isso que é importante entender esse fluxo, entender que aquilo ali foi um sentimento, e aí mapear as emoções, como você falou no seu e-book, né? Para poder conseguir entender, ó, isso aqui que está acontecendo é só uma emoção, não é real. Não. E aí como sair desse looping? E aí no seu e-book você já tem algumas... Estruturadas esse negócio aí. Então vamos lá. Então as mulheres elas têm a insegurança, elas têm o medo ali de perder, de repente de ficar para trás, né? Ela se compara, tem mais alguma coisa? Tenta me posicionar. Tem mais algumas dores, né? Mas no geral mesmo, as principais são essas Sim. que eu te passei. Ciúme? Tem muito. Na verdade, não é a questão da insegurança, né? Sim. Fica ligado. Dá a consequência acaba sendo... O ciúme, ele acaba sendo uma consequência da insegurança, não é isso? Exato. Ou, né, a mesma coisa. O que mais? Pensa mais alguma coisa aí que as pessoas... Porque assim, vamos lá. As mulheres que vivem essa realidade, que não têm a insegurança, que não têm o medo, não se comparam e não têm o ciúme, ainda tem dores em relação a isso? Então, aqui agora me fugiu da cabeça, né? Te passei aí as principais. Descontrole. Vou anotar aqui, porque a gente vai ter... Esse exercício é importante. Agora outra pergunta. E quais são os desejos? Os desejos? No final, o que elas querem? Paz. Tudo se resume a paz. Você é uma mulher segura, né? Que consegue lidar ali com a situação, porque quando você deixa os ciúmes tomar conta, né, a insegurança, aí vai acarretando todas as outras dores. Certo. Né? Uma dor também importante, ela se sente invisível naquela relação. Ela sente que ela não é priorizada. E isso também é falta de posicionamento e é coisa da cabeça dela, porque ela é muito priorizada. Sim. Né? Ela só não tá sabendo moldar aquela situação, né? Para que ela esqueça esse sentimento.
para que ela consiga lidar com essa situação. Sim. Quando você fala que que o desejo é paz, é muito amplo. Não me parece ser Ela ter segurança, ela saber se livrar da da dor, dor. fica claro. Se ela tem essas dores, é óbvio que o desejo é se livrar da dor. Só que, como é que a gente faz no marketing, né? Quando eu estou criando aqui uma informação para a gente poder apontar. As pessoas, elas têm dores. E elas querem se livrar da dor, isso é normal. Porém, se não tivesse as dores, elas ainda assim têm os seus sonhos, seus desejos, entendeu? Aonde ela quer chegar, o ponto B, de onde ela quer ir. Então, assim, a paz, ela me parece um mute nas dores. É que o parceiro saiba se posicionar em relação a esse contexto familiar. Porque tudo isso vem mediante ao posicionamento que ele está tendo. Sim. Então, a partir do momento que a posição dele traz segurança, a gente não fala que o homem ele tem que dar segurança financeira para a mulher, segurança, todas as seguranças, Sim. e essa é só mais uma. Sim, sim. Só que muitas vezes também ele não sabe lidar com essa situação. No caso do meu marido, por exemplo, quando ele casou, ele não sabia viver nesse contexto de família. Sim. Então, durante esses 4 anos, a gente foi aprendendo. E Sim. mediante as minhas dores, mediante ao meu posicionamento, ele também foi mudando. Sim. Para que hoje a gente consiga viver esse contexto e viver da maneira com que a gente vive. Bem, né? Ter um casamento saudável. Eu vou provocar. Porque assim, eu já entendi a solução do problema. O quanto isso é importante. Mas eu quero saber assim, a pergunta que eu estou fazendo, ela pode parecer óbvia. Mas eu quero tirar isso nessa conversa aqui. Por exemplo, vamos supor que não tivesse mais esse problema no sentido de não existe mais uma família para trás, por exemplo. Vamos imaginar que fosse essa a realidade. Logo, não existem essas dores, não existe mais uma ex, não existe mais. Como se a gente tivesse colocado numa caixa, tampado, e falado, deixa aqui que depois eu vejo isso. Agora, nós vamos pensar em nós, qual é o futuro, ou seja, onde eu quero chegar, aí dali para frente, entendeu? Entendi. Porque isso já passou. Fica claro para mim, por exemplo, que a paz, a evolução do parceiro, a segurança, ela está relacionada a essa caixa que está com vozes ali dentro. Mas na hora que eu tampei, resolveu, ou que não existe, onde quer chegar? Onde seria o ideal, o mundo ideal? Para onde estaríamos indo caso não tivesse esse elemento? Você entendeu? Entendi. Me fala aí, se você consegue imaginar. Eu acho que daí, em relação a essa questão, aí entra a questão dos planos do casal. Isso, é sobre isso. O que eles querem, né? O que a gente vai construir junto? Quais são os nossos objetivos como família, como casal, né? Eu e meu marido, a gente tem algo assim muito interessante que é muito valioso dentro do nosso casamento, que nós temos os nossos momentos. E assim, a gente não abre mão das nossas viagens juntos, de casal, sem filhos, eu e ele, pra gente ter os nossos momentos, para que a gente estruture o nosso futuro. Então a gente conversa muito sobre isso. O que a gente quer? Qual que é o nosso plano daqui pra frente? Como casal, né? Sim. Claro, sabendo que a gente tem família, sabendo que a gente tem filhos, todas as nossas responsabilidades. Mas o importante é não abrir mão disso. Sim. Nós chegamos no ponto. Era essa informação que eu estava atrás. Você acredita que colocar o foco nessa parte ajuda a você alivia a dor da caixinha? É o que sustenta a família. É o que faz a mulher não abrir mão, não meter o pé em tudo. Entendi. Porque ela fala, não, mas
a gente tem esse plano, a gente é tão, olha tudo que a gente tá, né, Sim. traçando junto. Então ela, e a mulher ela é muito assim, ela não abre mão daquilo. Ela vai em busca do que ela desenhou ali pra vida dela, Sim. né? Mulher, Então, mulher é muito guerreira, né? é, Vocês são. então isso na verdade sustenta. Sim, sim. Olha que interessante agora aqui. Eu consigo imaginar na minha cabeça agora uma linha do tempo. Porque eu consigo imaginar, por exemplo, que existe um passado que precisa ser considerado e ter uma forma de lidar com ele. Existe um presente que é o trabalho que acontece ali, mas existe um futuro, que é essa outra parte. Então, a partir do momento que eu tenho uma linha do tempo, dá para imaginar de repente essa jornada, né? Como seria essa jornada? Porque ela é cruzada, ela parte não do zero, ela parte de uma outra realidade, aí passa por um ponto para depois chegar num outro ponto. E eu acho muito interessante estruturar dessa forma, inclusive os seus materiais, ali é uma sugestão minha. Por quê? Porque faz muito sentido você olhar também aqui, né? Porque, na verdade, o passado, o presente e o futuro está tudo na nossa cabeça hoje, né? Sim. Então É só questão de resolver. sim, Se você tiver um passado bem resolvido, o teu presente, teoricamente, tá mais fácil, né? Porque daí sim, você já tá focado ali. E o teu futuro você tá desenhando. sim. Agora vamos fazer só mais uma bateria de questionamento, porque assim, quais são os riscos? Por exemplo, é natural, vai. Do lado de lá, que está para trás, não é nem uma questão de torcer contra, é uma questão de esperança de reconstituição familiar. Seja dos filhos, seja de repente lá. Porque tem uma energia com essa esperança ali, talvez, né? E aí, acaba virando um cabo de guerra, acaba virando. Ou você, eu estou perguntando assim, se você já teve essas pessoas que você orienta, as pessoas que você conversa, você já percebeu esse cenário e como você. Como que essas pessoas trataram esse risco, entendeu? Como você enxerga isso? Eu enxergo assim, o risco ele existe. Indiferente se seja lá no teu passado, Sim, se seja aqui no seu futuro, o risco ele sempre vai existir, não só nesse contexto de família, mas em qualquer contexto familiar sempre vai existir um risco. Então isso eu acho que não é só específico nesse caso. Porque às vezes o risco ele nem tá lá no passado, ele tá aqui no presente mesmo e você tá tão focado ali é, que você não tá enxergando o que tá acontecendo sim, sim. aqui. Ou está no futuro. Ou tá no futuro. Por isso que eu anotei aqui, você falou, eu achei bárbaro essa explanação. Porque, você viu, olha só, existe um ponto cego aí, né? Existe. Às vezes você está tão focado numa coisa que não tá ali. Né? E muitas vezes você tá enxergando coisa que não existe ali Sim. e o que existe mesmo, que tá aqui no teu presente, você não tá cuidando. Sim, sim, sim. Não, muito legal. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou falando muito legal, eu estou falando que legal, pô, parabéns, etc e tal. Por quê? Porque o meu trabalho é identificar problemas e ajudar a criar soluções que possam ajudar cada vez mais as pessoas. Então, quando eu vejo uma oportunidade de criar uma solução, eu acho legal. E eu de verdade, Letícia, estou falando do fundo do meu coração. O trabalho que você se propôs a fazer é muito importante para as pessoas. Então, assim, conta comigo, porque eu vou fazer tudo o que for possível para poder fazer você conseguir criar cada vez mais estrutura, cada vez mais produtos para poder ajudar essas pessoas, porque eu também sou um skin the game, eu também venho de uma família que passou por isso. Então, para mim também eu sei quais são as dores desse processo, pelo menos no meu ponto de vista. E assim, poder ajudar você que de repente criou uma vida para poder fazer isso, para mim é uma honra também. Você pode contar comigo nessa tua jornada aí. Obrigada, eu vou contar com você. Tá ótimo. E aí eu vou fazer uma última pergunta para você poder. Você tem algum recado que você queira mandar para as pessoas que você já lida, que você tem alguma dica ou algum anúncio, alguma coisa que você queira falar?
Pensa aí. Uma dica aqui, né? Eu trouxe isso pra minha vida. Sim. E a partir do momento que eu deixei isso bem claro, as coisas facilitaram bastante, né? Existem 3 pontos que hoje comigo são pontos inegociáveis. O primeiro ponto, não me faça perder tempo, né? O segundo ponto, não minta para mim. Porque hoje eu tenho, assim, uma grande facilidade em perdoar, mas existe uma grande diferença entre perdoar e aceitar. Sim. Eu perdoo, mas não significa que eu vou aceitar que você continue agindo dessa maneira comigo, né? E o terceiro e principal ponto, se tem algum problema, chega e fala e resolve a situação. Porque daí você consegue, dali pra frente, alinhar, né, o que precisa ser alinhado e seguir tranquilos. Como eu posso sintetizar esse terceiro ponto? Porque normalmente quando a Thaís, um exemplo que você trouxe aqui pra nós. Amor, o que que eu fiz? O que que é? Vamos resolver? Já coloca logo o ponto. O que que tá te afligindo? Qual é o problema? Não é muito mais fácil do que ir lidar com essa situação e já resolver? Coloca na mesa, né? Coloca na mesa, Sim. né? Não tem por que nenhum dos dois lados ali ficar sofrendo. Vamos resolver. Aqui tem forma de ver. A Thaís, ela fala pra mim, sempre que a gente conversa sobre isso, que quando ela fica brava ou quando ela tem alguma coisa, ela precisa de um tempo para Degustar, digerir. né? Aí naquele momento não é o momento da gente conversar. E aí eu fico tentando descobrir o que deixa ela mais brava Isso ainda. é agoniante, né? Pra quem tá do outro lado. Isso aí. Mas me fala onde eu errei e eu fico igualzinha. É. Eu, quando eu erro, já me aponta. Tá com algum problema, já fala. Vamos resolver É um belo e jogo. alinhar. É um belo jogo. É isso aí. Letícia, muito obrigado pelo seu tempo, de verdade, pela essa conversa aqui. Eu ficaria horas falando sobre isso. Aliás, a gente vai continuar conversando, então a gente pode ainda falar um pouco mais sobre isso. Mas, de fato, assim, é um trabalho muito importante que você tem para fazer. Vai ajudar muita gente, eu repito isso sempre, porque necessita ser falado. E tem muita gente que prefere não falar. E você falou, não, vamos falar. Então isso é bem legal. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. O Papo de Ponta sempre vai estar aberto para você contar evoluções e falar dos seus novos produtos. Eu espero te ver aqui mais vezes. Com certeza. Muito obrigada. Então é isso aí. Muito obrigado. Gente, esse é um papo para ficar 2, 3 horas conversando. Mas a gente tem aquele compromisso com o nosso tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei falar isso aqui, fazer esse episódio. Vamos em frente. Até a próxima.